Faça-se a luz, disse o Deus Todo-Poderoso daquele universo. Apenas daquele universo, pois esse Deus sabia que havia um Deus maior. Um Deus que se sobressaía a qualquer coisa e a todos. Etim acabara de criar seu universo, ainda muito pequeno em relação ao outro que conheceu e que foi retirado à força de si. Esse era o motivo dele estar construindo tudo diferente do que tinha conhecido. Tinha o conhecimento das coisas e sabia como manipulá-las para que juntas formassem outras coisas, e assim ele foi moldando o seu universo. O Deus expandiu uma energia escura, tão escura que a luz se escondia atrás dela, deixando evidente apenas a negridão absoluta em tudo. Ele flutuava brilhando no meio de toda a escuridão trevosa, enquanto pensava no que criar. Conhecia apenas o poder, querendo ter o maior de todos eles. Assim ele teve uma brilhante ideia, criar algo semelhante a si. Um novo Etim, quase tão poderoso quanto ele, para que pudesse evoluir seu poder, treinando. Mas não tão poderoso quanto para que não tomasse seu lugar como Deus daquele universo. Ele manipulou a entidade de forma artesanal, tendo seus dedos como pincéis que fabricavam minúsculos blocos que juntos teriam uma forma final. Ele chamaria aqueles pequenos blocos de encéfalos. Fabricou um trilhão deles para formar o dedo da mão direita da criatura. O trabalho árduo fez com que apenas uma gota de suor escorresse da têmpora direita de Etim. Por um tempo, aquele Deus pensou em uma forma de criar aqueles blocos mais rapidamente. Refletiu nisso enquanto observava o universo do outro grande Deus, muito distante. Tão distante quanto uma estrela se apresentava para ele, quando estava dentro daquele universo. Foi assim que pensou na sua maior engenhosidade. Não precisaria mais lapidar aqueles blocos com suas mãos. Teria apenas o trabalho de construí-los e assim a sua máquina faria o restante. Primeiramente criou algo muito poderoso, o suficiente para conseguir mudar o estado inicial do bloco para o estado final. Tinha que ser algo independente da força do Deus, tendo que fazer isso sozinho. Assim ele fez surgir um bloco sobre sua mão ainda de cor opaca, pois seu estado ainda teria que ser alterado. Olhou para frente e com sua mente fez a gigantesca máquina surgir no meio daquele universo. Ela tinha um buraco de entrada e um de saída. O que acontecia ali dentro, apenas o novo Deus sabia exatamente. Deixou que o bloco flutuasse diante de si, até entrar na estrutura que o sugou, alongando-o até que ele virasse uma pequenina linha, 1.000.000 de vezes mais fina. Vendo a largura daquilo, ele pensou que tinha criado algo que nem ele entendia, mas compreendia. Se deixasse os blocos da finura daquela linha e os reduzisse de tamanho também, conseguiria criar a partir daquilo algo ainda melhor. Etim apagou o dedo da mão direita da entidade que começará a criar e o formou novamente, agora utilizando a sua nova forma, que ele chamou de évulo. Ao invés do bloco, tinha um formato cilíndrico, aderindo com mais força o évulo ao seu lado. Precisou de mais de 2 septilhões deles para construir apenas a mão direita da entidade. Porém, levou metade do tempo que levou para construir o dedo. Mais uma ideia brotou em sua mente e assim ele começou a criar os cilindros através dos cubos. Criou um cubo e o arremessou contra o buraco negro que havia criado e este o sugou. O cubo saiu do outro lado como uma linha que foi sendo cortada por trilhões de fragmentos similares a cometas que iam bombardeando em alta velocidade a linha. Cada cubo gerava 1 bilhão de cilindros e Etim conseguia criar um cubo por segundo. Fez mais 10 buracos negros e arremessava um cubo por segundo, sendo que cada um deles levava 10 para construir a linha gigante.
O Deus fazia aquilo por um tempo, até acumular muitos cilindros, e depois montava mais uma parte da entidade. Cada unha, veia ou pelo que ele escolheu colocar na criatura era construído com suas mãos leves. Precisou de muito tempo e mais uma gota de suor para acabar o braço da entidade. Mas ele era um Deus e podia fazer mais que aquilo. Se esforçou e passou a criar 2 cubos por segundo, um com cada mão. Fez mais 90 buracos negros que lhe davam bastante folga. Tinha uma intenção para essas folgas, pois agora começava a suar de verdade, pois tentava criar cubos com toda a sua força. Respirava como podia, até sentir que seu peito não inflaria mais. Ele escolheu ter que respirar oxigênio, pois gostava da sensação. Suas roupas se desfragmentavam quando entraram em contato com seu suor tóxico e ele lhe deu mais força. Logo já estava criando 10 cubos por segundo com cada mão. Trabalhando dessa forma, Etim conseguia ver seu trabalho avançando rapidamente. A ligação dos cilindros acontecia de forma espontânea e rápida, como se a cada ligação houvesse uma pequena explosão, acontecendo simultaneamente decalhões delas, formando em uma onda que do nada ia formando o corpo da entidade, seguindo do braço para o ombro, que foi escorregando para o peito e abdômen, seguindo para o outro braço e ao mesmo tempo que ia formando as coxas da entidade. As extremidades faltantes, como a mão esquerda e pés, foram se formando ao mesmo tempo em que a cabeça da criatura aparecia junto às explosões dos évolos se ligando. Por último, foram seus olhos, que se formaram como 2 pedras de mármore frio, sem uma pupila ou cor para lhe representar. Então Etim pensou e a cor dos olhos da entidade surgiram. Eram como 2 estrelas do universo que ele conheceu, mas que não teriam no seu. Não existia uma pupila, fazendo com que o branco da esclera escorregasse direto para uma retina redonda que cintilava como plasma dourado. Observou o desenho dos músculos fortes da entidade. Como pelos, também criou seus cabelos, que louros escorriam até chegarem aos seus ombros. O queixo da entidade era forte, quadrado e seu nariz um pouco arrebitado. Suas feições eram idênticas às de um antigo conhecido que, mesmo sem querer, lhe ensinou muito sobre lutar. Mas isso há muito, muito tempo atrás. A entidade estava ali, parada, flutuando no breu da frente de Etim, que lhe observava atentamente. Nenhum músculo era movido, deixando claro que ali faltava algo. A parte física da criatura estava pronta, com tudo em seu lugar. O Deus daquele universo tinha sua vida e antes de deixar o universo antigo, soube que era formado por algumas entidades fundidas do outro universo. Mas ali não existia nenhuma entidade para ser fundida além dele. Então pensou que teria que usar parte de si para dar vida à criatura que ele ainda não sabia como a chamaria. Etim conseguia sentir seu espírito movendo-se dentro de si, como um universo vivo, de fato, como o seu antecessor era. Com isso, buscou uma parte dele que subiu por sua boca e o soprou para dentro da boca da outra entidade. Ele se afastou e aguardou a poção fazer o efeito desejado. A pele da entidade foi escurecendo, ganhando tonalidade, pois foi assim que o Deus percebeu que ela estava pálida anteriormente. Sua pele se rosou, deixando-o ainda mais parecido com aquele ser que conheceu muito tempo atrás. Claro, com exceção de seus olhos, que dos milhões que Etim pôde ver, nenhum era igual àqueles olhos. Eles lhe lembravam muito àquela estrela que lhe deu poder onipotente, Aquelas chamas contidas na retina da entidade, de repente implodiram e cresceram ainda mais, fazendo com que plasma saltasse das órbitas da criatura. O Deus podia sentir o calor daquela energia, deixando claro
que ali existia muito poder. Obviamente, pois aquela entidade foi criada de si. Etim foi se aproximando da entidade e parou na sua frente. Então começou a rodeá-lo, ao mesmo tempo em que a cabeça do outro girava para acompanhá-lo. Quando não seria mais possível o pescoço girar, a criatura começou a girar o corpo para acompanhar Etim, e assim eles ficaram dando voltas dentro do eixo um do outro, encarando-se. "Quem é você?" perguntou a entidade. Então ela já sabia se comunicar, pensou o Deus, assim como ele no estopim de sua criação. Como pôde ver pela primeira vez, ele pôde se comunicar também. "Primeiro você deve saber quem é você." "Você é meu filho", retrucou Etim. "Eu sou Deus." "Deus? Deus de quem?" Etim pensou um pouco para responder, pois não existia alguém para adorá-lo, além de: "Eu sou o seu Deus e juntos criaremos esse universo. Você deve me adorar acima de todas as coisas e proteger-me do que quer que seja." A entidade demorou um pouco para responder, dando a entender que estava pensando para dizer a coisa certa. Etim não gostou daquilo e pensou que deveria ter criado a criatura com uma abertura para poder ler sua mente. "Quando começaremos a criação do universo?" retrucou a entidade, ignorando o que Etim tinha dito anteriormente. "Eu o criarei. Você apenas fará o que eu mandar ser feito." A entidade lhe encarou por um momento e por fim lhe meneou a cabeça, como se soubesse o que significava exatamente aquilo, mesmo nos primórdios de sua existência. E ele sabia. Acontecia algo ali que Etim não poderia prever. Quando retirou a parte de seu espírito para dar o sopro de vida da criatura, a maior parte daquela, quase toda ela, na verdade, era angelical. Apenas um fragmento seu era infernal, deixando com que aquela alma estivesse ganhando consciência do que ocorria ali. O espírito dos anos ali exibia apenas uma consciência, sabendo que aquela entidade autoritária na sua frente não estava ali para lhe fazer o bem. O universo de Etim já começava errado, mesmo antes de começar realmente. Criou para o seu mundo uma criatura oposta a si, mesmo que ele ainda não sabia. Porém, foi assim que as construções começaram e de início ele fez apenas duas, ambas nas extremidades do universo. A maior e mais bela seria sua e a outra da entidade que ele ainda não dera um nome. Então, aquele universo acabara de criar dois lados, cada qual deles seria o lado das trevas e qual seria o lado da luz. Qual seria o lado das trevas e qual seria o lado da luz?